Vamos lá para a terceira parte da aula. Vamos continuar aqui com as letras. Então, a gente viu a parte de letras, o significado. Então, a letra A, por exemplo, se ela tiver como a primeira letra, ela vai representar o quê? Ela vai representar um analisador. Mas se ela tiver como segunda letra, ela é um alarme. Esse analisador é um termo muito genérico. Então, por exemplo, ele pode estar analisando um pH, pode estar analisando uma quantidade de oxigênio. Então, por exemplo, se eu tiver um A e o A é o analisador. Vamos supor que estamos analisando o gás carbônico. Então, ele é o indicador de gás carbônico. O I é o indicador, o A é o analisador. Então, o indicador da análise está sendo feita. Se ele estiver na segunda letra, então a primeira letra, ou ele pode ter a variável medida inicial ou uma função modificadora, o analisador. A segunda letra ela é a função, que ela pode ser função de saída ou função de formação. Então, um alarme, por exemplo, T, A. A gente já viu na primeira letra o que é o T? É temperatura. Esse A ele é um analisador? Não, porque ele não está na primeira letra, ele está na segunda. Então é um alarme. Um alarme de temperatura. Tá? É assim que funciona. Agora o B, ele pode ser um chama de queimador. Tá? Ele é uma chama de queimador. A letra C, saiu fraquinha ali, é uma condutividade elétrica. Na segunda letra ele é um controlador. Então vamos supor aqui, ó. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos pôr um CT, tá? Então CT ou um TC. Então aqui, ó, o C na primeira letra é condutividade elétrica. O T a gente já viu anteriormente. Se ele está na primeira letra, ele é temperatura. Se ele está na segunda, ele é um transmissor. Então esse aqui é um transmissor de condutividade elétrica. Vou pôr só condo aqui. Aqui é diferente, ó, não é um transmissor de condutividade elétrica, porque na segunda letra ele é um controlador. Na primeira letra é a função que está medindo, temperatura. Então ele é o que aqui, ó? Controlador de temperatura. A letra tá feia, mas dá para entender, né? Aí o D. O D ele pode ser densidade ou diferencial. Então vamos supor ali mais uma vez, cadê meu mouse que eu perdi? Então o que acontece aqui, ó? Você pode ter diversas formas ali, ó. Então, por exemplo, D, I. O D na primeira letra é densidade. O I é o indicador. Então aqui você tem um indicador de densidade. Agora esse D a gente já viu, ele pode ser diferencial. Então, por exemplo, T, D, I. Quando ele sai no meio das letras, o D não é densidade, ele é um diferencial. Então, o T é temperatura. Esse D é uma função modificadora, diferencial. E o I a gente já viu ali, ó, indicador. Então, esse aqui é um indicador de temperatura diferencial, de diferença de temperatura. Agora o E. O E ele pode ser tanto tensão, ou uma força eletromotriz, quanto um sensor. Então, aqui vamos fazer um exemplo também para que fique bem claro para vocês, tá? Então, E, T, não é um extraterrestre aqui também. O E é tensão. E aqui é um transmissor. Então, é um transmissor de tensão. Ali o outro, eu posso ter TE. Ó, o inverso. O T na primeira letra, ele já não é transmissor, ele é a função medida, temperatura. O E aqui é um sensor. Então, eu tenho aqui um sensor de temperatura. Tá, opa!
Vou voltando aqui os slides, apertei o botão errado, mas vamos lá. Então, gente, é assim que funciona, tá? Assim que vai rodar. Então, a primeira letra é a função, depois disso a gente tem as variáveis. Estamos chegando ali, né? Desculpa, a primeira letra é o que a gente está medindo e depois as funções. É o inverso do que eu falei agora. Tá? Mas estão entendendo a ideia. Conforme vocês vão praticando, isso vai ficando mais claro. Beleza? Opa, estamos chegando aqui. Então, o E a gente parou. O F eu já falei com vocês, vazão. Como segunda letra, ele pode ser uma função modificadora. Como a vazão é um elemento bem importante, também vou fazer um exemplo aqui para vocês. Tá? Então, a gente pode ter, por exemplo, um FC. Então, o que é um FC? O F vazão do flow e o C do controlador. Então, controlador de vazão. Um FI, indicador de vazão. O G é uma escolha do usuário quando ele está na primeira letra, ou ele pode ser na segunda letra um visor. Então aqui, ó, L, G. O L a gente já viu também, é do level, nível. O G na segunda letra é visor. Então aqui eu tenho um visor de nível, tá? Visor de nível. Então o H é um comando manual ou na segunda letra ele pode ser alto. Então o H é uma letra que a gente empresta aqui do inglês e ele pode significar também alto, tá? Então H pode ser alto. Então a gente já viu anteriormente, ó, T, A, H. Então o T é temperatura, porque ele está na primeira letra. O A, se fosse na primeira letra, é um analisador, que ele é um alarme. Então esse aqui é um alarme de temperatura. O H nesse caso é alto. Então alarme de temperatura alta. Então alarme de temperatura alta. O I, ele na primeira letra, a corrente elétrica. Na segunda letra, ele é um indicador. Então, por exemplo, a gente já também conversou um pouquinho sobre o I, né? Então, ó, I, indicador de corrente elétrica. Por só corrente, tá? Então, ó, um TI é um indicador de temperatura. Um FI, indicador de vazão. O J, primeira letra, potência. O T, o K, desculpa, pode ser tempo, um tempo de mudança, uma estação de controle. O L a gente já viu, nível, do inglês level, ou pode ser uma lâmpada piloto, ou assim como o H é alto, o L, do inglês low, baixo. Então, L de low, baixo. Tá? Então, assim, TAH que a gente viu. Então, a gente vai ver TAL. Então, a temperatura, alarme, baixa. Então, tem uma temperatura, um alarme de temperatura baixa. Ou de baixa temperatura, tá? Pode ser os dois aqui. Opa, minha canetinha tá ruim aqui. Baixa temperatura. Beleza? Então, o M pode ser umidade, o médio intermediário, na segunda letra instantâneo. O N é uma escolha do usuário. O O também é uma escolha do usuário na primeira letra, ou na segunda ele é um orifício, ou restrição. O P, pressão, ou na segunda letra, ponto de teste. Então, a gente também já viu o P, né? Eu usei o exemplo com vocês ali. Então, P e C. Então, controlador, indicador de pressão. Então, controlador, indicador
de pressão. Beleza? Então, o que é quantidade? Aí o R pode ser radiação ou registrador. Então aqui, vamos fazer um exemplo com o R também, para que fique claro para vocês. Então, ó, um R e na primeira letra ele é radiação. Então ele é um indicador de radiação. Aí ele pode ser registrador também. Então, ó, TR. O T na primeira letra é temperatura. Então aqui é um registrador de temperatura. Então o S pode ser velocidade, segurança ou chave. Então SI, um indicador de velocidade ou da frequência. O T é temperatura ou transmissor. O T a gente também viu bastante. T e T. Então na primeira letra é temperatura. Aqui na última letra ele é um transmissor. Aqui é um indicador. Se fosse na primeira letra ele seria corrente. Então um transmissor, indicador de temperatura. Então transmissor, indicador de temperatura. Beleza? Então o U é multivariável, às vezes um elemento tem mais de uma função. Então, em vez de ficar colocando todas e ficar um tag muito grande, ou você divide em mais tags ou põe que é um U, que é uma multivariável. O V, vibração mecânica, válvula. Então, não esqueça, quando ele está com o C junto, ele é uma válvula de controle, que eu já falei anteriormente para vocês. Tá? O W é uma força ou um peso, ele também pode ser uma ponta de prova. O X ele não é classificado, na segunda letra ele pode ser o eixo X. As outras funções é não classificado. O Y ele pode ser uma função de computador, como função. Na primeira letra é evento, estado ou presença. E o modificador, o eixo Y. O Z ele pode ser a posição, dimensão. Eixo Z, um elemento final de controle que não foi classificado. Então a gente viu ali que o tag name é uma identificação alfanumérica, que você tem letras e números. Então, por meio do tag, você consegue ter uma identificação física de onde está o instrumento. Você pode localizar e tirar as informações que você precisa. Então, por exemplo, essa é só uma simbologia, nem sempre vai ter tanto número, mas assim a norma da ISA recomenda que seja assim. A primeira é a identificação funcional, T, temperatura, pressão. Se o I estiver na primeira letra é corrente elétrica. As letras subsequentes são as funções, podem ser ativas ou passivas. Em alguns casos, a do meio vai ser função modificadora. Então, controlador, indicador, transmissor. Aí o primeiro código vem depois, ele é a área. Depois vem o setor, o grupo, o número do instrumento. Às vezes você tem dois instrumentos, um trocador de calor não dá conta, você tem um na sequência do outro. E um sufixo que ele é opcional. Então, ó, TRC21002A. Então, o T é a variável temperatura, o RC, registrador, controlador, a função, a área de atividade 210 e o número de sequência na malha 2 e o sufixo A. Então, TRC21002A. Então, ali, ó, T, temperatura, registrador, controlador, 210, número na sequência na malha. Então, alguns exemplos. Ó. TI, primeiro T é temperatura, então indicador de temperatura. LI, indicador de nível. O S a gente viu que é velocidade ou frequência, indicador de velocidade ou frequência. RI, indicador de radioatividade. MI, indicador de umidade. AI, o A é o analisador na primeira letra. Se ele não estiver na primeira letra, ele é um alarme. Então, no caso, ele é um analisador. Então, é um indicador de análise. O que é essa análise? Pode ter uma condutividade elétrica, um pH, uma concentração de oxigênio, de hidrogênio e assim vai. Então, o VI, o V é viscosidade. O I é indicador, então indicador de viscosidade. Aí, o H, lembrem-se, o H, quando ele está na última letra, ele é do inglês alto, high, e o L baixo. Então, L-A-H. Então, L, level, nível. O A, o alarme. Então, é um alarme quando o nível está alto. TH, um alarme de temperatura alta. SAL, então é um alarme de baixa velocidade. O S, velocidade ou frequência. W, a gente viu que é força ou peso. Então, é um alarme quando o peso estiver baixo.
Agora o H você tem que tomar um cuidado, porque o H sozinho ele é alto, mas às vezes é um alarme de temperatura muito alto, então você põe 2 Hs. Então podia ser ali, ó, TAHH, 2 vezes o H, então é um alarme de temperatura muito alto. Então mesmo que vale para o H, vale para o L, low, né? Low baixo, e LL muito baixo. Tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos, a gente pode ver a função, saber como que ele se encontra, o tipo de sinal e assim sucessivamente. Tá? Então aqui a gente tem algumas fotos e algumas figuras de alguns elementos. Tá? Então ó, FT, transmissor de evasão, ali você tem a sequência que pode não ser sempre igual. P e C, controlador e indicador de pressão. Tá? Então é isso que funciona. Agora eu vou passar alguns exercícios para vocês resolverem e me entregar. Já explico melhor. Valeu, pessoal!